Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. Como sempre aqui iniciando pelo tempo gráfico diário. O último vídeo, a chamada foi correção no diário e no semanal, ou seja, gráfico, mercado apontando correção no diário e semanal. Então a correção ela aconteceu. É uma correção saudável, tá? Desde que se mantenha acima da média de 200 períodos, ainda é uma correção saudável. Sinalizar aqui para vocês, só recapitulando aquilo que foi passado. E observem que nós estávamos levando aqui a nossa linha de raciocínio, movimento 1, o back 2, 3, esse fundo aqui, 1 a 4, tá? E movimento 5. Então, pela lógica, o próximo movimento, ou seja, a sequência de um movimento seria movimento A, B e C. Então, encontrou aqui um suporte na média de 200, recuperou o preço no candle do dia 25. Hoje nós estamos no dia 27, aqui ó, dia 25. Ele mostrou aqui um padrão positivo, um candle positivo e está abrindo negativo. Agora, o que é que acontece aqui? Em um determinado momento irá acontecer uma possível reversão de tendência, ou seja, aqui nós temos uma linha de tendência de baixa no diário. Essa linha de tendência ela precisa ser rompida, seja nesse ponto. Geralmente acontece movimento 1 para o back da 2, como aconteceu aqui, ó, movimento 1, 2. Aqui tivemos um movimento positivo, porém o gráfico não chegou nem a tocar na linha de tendência, já está corrigindo. Então aqui nós temos como ponto de suporte, claro, no corpo do candle, e nós temos um ponto de suporte aqui na sombra. O preço ele poderia corrigir, encontrar suporte e tentar o rompimento dessa linha de tendência. Claro que o gráfico ele poderia até perder a média de 200 e descer, tá? Observem que a 9,50 estão distantes da 200. Para acontecer o cruzamento ou cruz morta, é preciso que a 200 cruze. É preciso que a 50 cruze a 200 para baixo. Não é o padrão ainda, então acredito que ainda poderia acontecer uma reversão de tendência nesse ponto. Observem aqui o seguinte, tá? Nós já vimos 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Está em um padrão de C. Mas analisem aqui junto comigo o seguinte. Ele estava defendendo essa linha de suporte no corpo. Ó. Primeiro toque, segundo, terceiro aqui, no quarto ele perde, tá? A teoria diz que não testa mais de 3 vezes sem perder. Aqui ele já tinha rompido, veio um nível mais abaixo, 56K, né? 56.655 e perdeu mais uma vez. Eu falei para os nossos alunos que se testasse, iria romper. A EMA de 200 aqui atuou bem como suporte, mas poderia ser retestada. E 9,50 empurrando o preço para baixo. Então, se acontecer uma reversão de tendência, as nossas resistências imediatas serão a 9 e a 50, tá? A 9 está aqui em 64.826 e a 50 em 65.819. De qualquer forma, conforme eu falei anteriormente, linha de tendência de baixa, o preço poderia testar, respeitar e voltar a corrigir, tá? Em um determinado momento ele precisa romper isso aqui, proporção de correção da onda A, B e C. Vamos lá, nós temos aqui uma linha de suporte. Observem que nós temos uma linha de suporte nesse ponto aqui. Eu estou levando em consideração a sombra. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente. Então nós temos um ciclo completo, tá? E o segundo ciclo. Então eu estou pegando do ponto de suporte e analisando até a resistência, que foi 73.800K. Aqui nós temos os níveis de correção. Observem que A, B e C
só corrigiu 38,2, tá? Ela poderia corrigir 50%, que está aqui, em 56,358 e poderia corrigir 61,8, que seria a linha de ouro de Fibonacci, 52,150. Há um bom tempo eu venho falando dessa correção até o nível de 52. Observem que aqui nós temos uma zona de suporte em 50,581. Eu acredito que perdendo a 200 poderia buscar até esse nível de 50,581, tá? De qualquer forma, a 200 está segurando, poderia ser um bom ponto de reversão de tendência. Mas é preciso aguardar a reversão da tendência e não comprar de qualquer forma, pelo simples fato de ter tocado aqui ou se aproximado da 200 e retornado. Isso aqui não quer dizer nada. Ele poderia corrigir 58,397 e buscar 50%, 61,8 de FIBO. Entendam que um padrão de baixa, ele projeta para baixo. Observem como funciona o padrão, tá? Ele projeta para baixo e retrai nas médias. Aí projeta, retrai nas médias. Projeta, retrai na média, projeta. Ele está tentando retrair nas médias. Não quer dizer que seria ou trata-se de uma reversão de tendência. Então o operador precisa estar atento para entrar realmente em uma reversão de tendência e não em uma retração das médias, tá? Nesse caso, quando o gráfico ele é positivo, os candles utilizam as médias como suporte. Observem. Nesse caso que ele cruzou para baixo aqui, agora os candles retraem na média e a média atua como resistência e não como suporte. Então ele sempre retrai nas médias. Ele sobe aqui, retrai na média de 9, subiu, retraiu na 9, subiu, retraiu na 50, perdeu, agora está retraindo na 200, tá? Então é preciso acontecer uma reversão de tendência para nós pensarmos em compra. Porém, se nós diminuirmos aqui o tempo gráfico, observem que 4 horas já rompeu para baixo, é um leque aqui, é um padrão negativo. 6 horas já rompeu e ele estava tentando romper no 8 horas. Rompeu 8 horas. Acima de 8 nós temos 12. E aí nós analisamos o 12, a 9 rompeu a 12 e a 200 está se aproximando. Então se eu quero analisar isso aqui, né, vamos colocar assim, com precisão, eu preciso estar atento a esse cruzamento de 12 horas e atento aos tempos gráficos menores. Claro que irá acontecer no 15, 30, 1 hora a reversão da tendência, mas observem que o padrão baixista ele está se estendendo, tá? Ele começa no 15, 30, 1, 2, 4, 6, 8, 12 e do 12 o próximo seria o diário, tá? Então é preciso aguardar se acontece a reversão de tendência. Se não acontecer, observem esse padrão aqui no 12 horas. Eu falei que o gráfico ele tende a retrair nas médias. Ele desceu, encontrou um nível de suporte em 58,412. Nós temos aqui 56,546. Ele encontrou um ponto de suporte. Mas observem que ele faz um possível movimento 1 pullback de 2, mas tudo abaixo das médias. Ele poderia retrair até a média. Observem aqui, ó. Se eu pego esse topo, né, que foi o último topo que ele deixou, e venho até o nível de baixa aqui, ó, de suporte, olha onde está 50%, olha onde está 61,8, 66,753. Ele poderia retrair até as médias e projetar mais uma vez. Então eu preciso de uma reversão de tendência válida para não entrar e tomar stop. Então no 12 horas não mostra um padrão de reversão de tendência. Ele simplesmente encontrou um suporte para o preço, já tentou voltar aqui e nós precisamos encontrarmos a reversão de tendência. Provavelmente ela irá iniciar no 15 minutos. Observem aqui o 15 minutos o que aconteceu. O preço ele sai aqui, ó,
o gráfico sai de 58.422 e busca uma máxima. Observe que as médias 9 e 50 cruzaram entre si e 9 e 50 cruzaram a 200, mas não seguraram. E aí o que acontece? Ele acaba fazendo um pullback exatamente aqui, né? Projetou e o pullback puxa 9,50 abaixo da 200, ou seja, de qualquer forma ainda continua um padrão baixista, beleza? Mas se eu pego, vamos lá, o macro desse movimento no 15 minutos, tem uma linha de tendência de baixa, ela já foi rompida. Teve o primeiro movimento 1, 2, vamos entendermos que aqui dentro teve 1, 2, 3, 4 e poderia estar fazendo o A, B e C. Né? Nós sabemos que 15 minutos é complicado de fazer uma leitura. Vamos lá. Movimento 1, 2. Aqui não pode ser um 3, tá? Então esse movimento aconteceu aqui, ó. Movimento 1, 2, 3. E aí se aqui for um 4, 5, A, B e C. Então aqui aconteceu o primeiro movimento. Em tempos menores é muito complicado. Possível segundo ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Segundo ciclo. Seria aqui. Então, o terceiro ciclo no 15 minutos. Movimento 1. Vamos lá para o back de 2. Movimento 3. E aí nós teríamos o quê? Um possível 4 e invalidou. Perdeu o quê? Se for realmente uma 2, perdeu o fundo da 2, que foi exatamente aqui movimento. Invalidado, não conseguiu fazer o terceiro ciclo. Acabou invalidando aqui, ó, no fundo em 61.665. Seria aqui, ó, movimento 1, né? Pullback de 2, 3, mais alto. 4, não poderia ter invadido isso aqui. Aí o 4, quando faz a 4, se isso aqui for 1, já invade o topo da 1, perde o fundo da 2, invalidou o movimento. E aí não tem como ser uma 4 aqui, uma 5. Então já é um movimento invalidado. Aqui o preço ele precisa retomar a tendência, ou seja, refazer 1, 2, 3, 4, 5 e corrigir esse padrão invalidado. Aqui foi bem, tá? Foi bem. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, passar para vocês aqui uma visão que é lá do nosso grupo precificado. Às vezes o gráfico desce 58.422. Aí ele começa a subir, os alunos falam, ah, poderia ter entrado em 58 e operado até 62. Mas não tinha um padrão claro de reversão de tendência, a não ser quando a 9 cruza 200 para cima. E qual seria o meu alvo? 73.800? Não, meu alvo seria 200. Então a margem é muito pouca e as pessoas ficam, poxa, eu poderia ter entrado no 58.400 e operado até 62.400. $4.000, mas só que não tinha um padrão claro da reversão da tendência. E olha onde ele volta, certo? Ele corre. Isso aqui é scalp, tá? Isso aqui é scalp, não dá nem para fazer um day trade. De qualquer forma, quem pegou aqui está positivo, está. Mas vocês precisam entender o seguinte: vale a pena eu entrar? Se vale, fica à vontade, mas não tem um padrão claro de reversão. Quanto deu? Aqui, quando ele buscou no topo, deu 6,95. Depois de um gráfico pronto que subiu 6,95, o cara fala, é viável, porque a teoria diz que eu preciso arriscar 1 para buscar 3. Deu 6, né? Dobrou. Mas só que antes de acontecer é complicado. Por quê? Pela análise pela visão aqui de médias móveis, o ponto de entrar seria quando a 9,50 rompesse a 200 para cima. Seria a reversão da tendência, uma entrada, entre aspas, né, conservadora. Mas olha o que acontece. Ele acaba aqui perdendo mais uma vez. Claro, está acima. Entendam que quem arrisca mais ganha mais, tá? Mas aí a pergunta, vale a pena arriscar nesse ponto, sabendo que existe a probabilidade do preço voltar e testar e continuar caindo? Aí fica a critério de vocês. Por que que eu falo isso? Nós estamos shortando desde os 67. Ele caiu a 60. Nós estamos shortando aí $7.000. Então vamos lá. Se ele desceu, veio até 58 e o aluno não colocou stop, aí fica difícil.
Porque é recomendável e é recomendado no nosso grupo que coloque o stop próximo dentro do seu gerenciamento de risco. Então nós shortamos em 67, eu falei que seria um short saudável, né, seguro, e ele caiu até 58.400. Então, de 67 até 58. Quase aí 9 mil dólares. Então foi um bom short e ele caiu a 58. Quem calibrou stop, pegou stop voltando, não justifica sair de uma operação de 9 mil dólares para entrar nisso aqui. Agora, vamos lá. Ele já está próximo aqui da 200. Eu limpo aqui, muda a minha visão. Alguém arriscou para comprar aqui. Aí ele está deixando para mim aqui uma linha de suporte. Já aumentou o nível aqui, a linha de suporte. Aí eu tenho uma máxima aqui na sombra. Eu preciso que ele reverta a tendência. 9,50 cruze a 200 para cima. E ele retome o padrão para eu fazer uma análise e entender se realmente ele reverteu a tendência e eu preciso entrar. Porque ele sai de fundo e começa a criar um canal lateral, andando da esquerda para a direita. Futuramente ele rompe, se for uma reversão de tendência para cima. E aí ele já me dá sinais da 9,50 e 9,50 cruzando a 200 para cima e padrões no price action que estaria revertendo a tendência. Então, se eu levar pela ganância, pela euforia, que eu não posso ver um ativo corrigir 58.300, 400, e eu tenho que entrar de imediato, nem sempre isso vai dar certo, porque ele retrai nas médias. Isso é um padrão de baixa, nós operamos também. Ele projeta, retrai na média, projeta, retrai na média. Se der continuidade ao padrão baixista, ele irá projetar na intenção de romper 58.414. Aí nós esperamos. Bom, não rompeu, não voltou, reverteu a tendência desse ponto, eu entro. Então, qual a minha função como analista dentro de um grupo VIP, um grupo precificado? Estar atento a padrões de reversão para passar para as pessoas e não colocar o seu capital em risco. Primeiro passo de um investidor é proteger o seu capital. Então, se eu vejo que existe o risco, vezes retorno é muito complicado, apertado, eu não entro. Eu aguardo um ponto confortável do gráfico para sinalizar uma entrada. E às vezes pessoas falam, mas nós poderíamos termos entrado aqui em 58.400, mas um gráfico parado é uma coisa. Outra coisa é acontecer essa sombra e não ter nada aqui. Eu vou entrar porque volta, quem garante? Ele vem na média de 50 e desce de uma vez. Como aconteceu aqui, ó, voltou na 50, perdeu. Voltou aqui, perdeu. Quem garante que aquele reverte? Então é preciso aguardar ele normalizar, o mercado processar um ponto de suporte, que seria 61.191. Observem que aqui também ele tentou em 60.880. Se realmente reverter, nós entramos já na reversão da tendência e não em fundos, tá? Porque aqui é um fundo que não tem padrão de reversão. A reversão acontece quando supera 200. Então não tem por que ficar arriscando comprar fundos, já que acontece isso, ó. Fundo comprou, subiu, voltou. Fundo comprou, subiu, stop. Fundo comprou, subiu, stop. Fundo comprou, subiu. Então, se ele vem caindo de 73, quantos stops teria tomado aqui? E o padrão de operar isso não é dessa forma. Vou até dar um feedback aqui, ó. Padrão, colocar aqui no 4 horas que fica mais fácil de explicar e é menos ruído, né? Então vamos lá. Isso aqui é um suporte. Se eu quero operar padrão confirmado de baixa, eu aguardo. Isso aqui é um suporte, ele perdeu o short aqui. Ele andou de lado, tentou recuperar, perdeu aqui, ó, fez mais um fundo. Quem não entrou aqui pode entrar quando ele perder esse fundo. Shortou aqui, ó, ele até voltou, provavelmente pegou seu stop, porque se você entrou aqui, seu stop está aqui em cima. Se ele veio até aqui, por obrigação, seu stop tem que estar aqui, próximo do preço. Voltou, pegou, subiu, né? Aí vem corrigindo,
perde o suporte do passado, tá? Perdeu aqui e perdeu esse suporte aqui, ó. Perdeu aqui, shortou, ele volta, desce só, ó, descendo, ó, perdendo fundos, perdendo suporte. Aí nós não operamos para cima, nós operamos para baixo shortando. E aí nós shortamos em 67. Acredito que foi mais acima que assim. E ele veio até 5,8. Tá? Deu uma boa margem. Se nós shortamos aqui, ele veio 5,8 e nós abrimos a operação em 67. Acredito que foi... Não sei se foi 67 exato. Não me recordo, mas sei que foi na casa dos 67. Vamos lá. Estaria dando aqui, ó, até o nível de 67, 15, né? Até aqui, nesse nível, algo em torno de 16, 17. É preciso pegar o ponto de short exato, mas foi aqui que eu analisei e passei a operação short. Por quê? Porque ele estaria perdendo o primeiro fundo que ele formou nesse nível, tá? Ele estaria perdendo esse fundo, seria um short. Então, análise técnica é isso. Não é porque alguém shortou aqui, eu aguardo. A lógica seria, tá? O raciocínio, bater fundo, revertendo, nós entramos para cima. Se não reverter, é short. E olha que shortamos bem. Deu quase 17% aí, dependendo lá do nível que nós shortamos. Então, análise técnica é isso. Aqui ele fez, ó, movimento 1 no 4 horas, movimento 1, possível 2, 3, não foi. Vamos lá que isso aqui é 1, 2. Ele irá corrigir. Se romper aqui o topo do 2, é movimento 3. Mas nós sabemos que o alvo é 65.931 até a 200. Poderia subir até aqui e voltar a cair, porque no 4 horas o padrão é de baixa e ele vai ou se estende até o 12 horas. Então, observem o 12 horas. Reverteu, veio na 200, tal, pode ir até na 50 e cair. Então, esse padrão é baixista. Não tem padrão de reversão. Ela irá acontecer aqui no 15. Observem o 15 minutos. Ó. As médias já estão atuando como resistência, ele poderia descer. Aí se eu pego aqui para nós, ó, fundo, né, e levo até o topo, em uma correção saudável, ele poderia corrigir até aqui, 5.986. É preciso ter cautela e ter calma com as reversões de tendência. Aqui no 15 não tem um padrão de reversão. Como que eu vou pegar essa análise e passar para o aluno? Olha, entra agora no Bitcoin que vai. Agora, o que é que acontece? Para vocês terem uma ideia. Esse padrão eu passei. Eu mostrei sinais onde rompendo a linha horizontal poderia entrar. Foi quando ele começou a fazer esse movimento. E olha ele corrigindo. Aí o que é que acontece? As altcoins reverteram isso aqui mais rápido. Eu poderia até pegar um aqui aleatório. Vamos tentar aqui analisar um pouco da ADA Cardano. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? É o que eu venho falando para as pessoas em relação às altcoins. Observem como a ADA ela fez essa reversão de tendência mais rápido do que o Bitcoin. Por que que ela fez isso? O potencial dela é maior do que o Bitcoin? Não, porque o Bitcoin é pesado, é 335 mil reais, né? E olha o preço da ADA Cardano. Então, a reversão é mais rápida, fica até melhor para fazer scalp ou trabalhar no alavancado. Então, observem quanto isso aqui deu. Ó. E eu venho alertando sempre os alunos iniciantes, né, de mercado cripto que altcoins estão tendo um desempenho melhor. 9,16 é um bom lucro, reverteu a tendência. Isso aqui, ó, observe o seguinte, não está corrigindo na 200? Como a 200 é o mediador aqui, ó, é o divisor de águas, olha o que está acontecendo. Padrão, no macro, isso poderia ser isso aqui, ó. Movimento 1, pullback de 2 e lançar a 3, tá? Isso aqui no macro pode acontecer, porque lá no Bitcoin ele estaria lançando um movimento para cima. Então, as altcoins estão tendo desempenho melhor do que o Bitcoin faz tempo. E aqui eu não estou falando de tecnologias, eu estou falando de desempenho. Porque quando você é investidor, você analisa risco vezes retorno. Ou seja, se eu aplico o meu capital aqui em 0,3643, quanto eu teria de lucro se eu colocasse R$1.000? Aí você coloca R$1.000 aqui e faz a projeção análise. Eu teria
9,9% em cima de 1.000. É viável para você? É. Fez a entrada, subiu o calibre stop. Pegou, aguarda uma reversão desse ponto, ou quem sabe corrigir mais para fazer a nova entrada. Ou seja, o seu capital ele é ativo, ele trabalha para você. E as altcoins há muito tempo estão tendo um desempenho melhor do que o Bitcoin. Isso há da Cardano. E se nós olharmos algumas que estão na crista da onda, deixa eu ver se deu algum resultado, tá? Ali, ó. Olha a reversão onde aconteceu, tá vendo? Ó? Fez aquele movimento lateral. Se fez um movimento lateral, nós analisamos fundo, analisamos topo. Rompeu aqui é ponto de entrada, rompimento. Então vamos entendermos que aqui foi um ponto de entrada, tá? Quanto que deu aqui, ó? 20,07. O Bitcoin não dá isso, sabe? Então as altcoins ela tem um desempenho maior, estão se movendo melhor devido ao preço, tá? Então se você é um investidor, trader, que analisa risco vezes benefício, ou melhor, risco vezes retorno, é o retorno que você teria no seu capital investido em uma criptomoeda, foi 20,07. Agora tem pessoas que ficam naquela velha psicologia de 2017. Ah, o Bitcoin é a carreta desenfreada, eu coloco o meu capital nele e aguardo ele subir aos 100 mil. Bom, rompendo 73.800 para 100 mil, ele só irá dar 35%. E se vocês pegarem altcoins, algumas estão dando 400, 600, 800, 1.000, 2.000%. Então tem pessoas que quando analisam o gráfico do Bitcoin aqui, elas confundem lucratividade com potencial de, sei lá, como falam aí, né? Que o potencial do Bitcoin é a blockchain, todas têm blockchain. Então é uma falácia, é a falácia dos libertários, que o Bitcoin, o potencial dele é blockchain, o potencial dele é pessoas. Se as pessoas resolverem migrarem para outros ativos, ele começa a perder força, porque ele não é autossustentável. Então eu sempre explico isso. Para quem está iniciando no mercado, a altcoins está dando uma condição melhor de crescer e fazer um lastro sólido, seja do que você quiser, de USDT, de altcoins, de shitcoins, do que você imaginar. Entendam aqui, pegando um Bitcoin a 335 mil reais e vocês diversificando esse capital dentro das altcoins. Então algumas têm um desempenho muito mais rápido porque são moedas mais leves, ficam mais fáceis de mover e às vezes o cara é um investidor pequeno e fica focado no Bitcoin e um altcoin sobe 300, 400 e o Bitcoin sobe 15%. Então assim, não estou aqui denegrindo nem tentando denegrir a imagem do Bitcoin. Estou falando que para quem está iniciando nesse mercado e pretende pegar ou encontrar uma moeda que tem o mesmo desempenho que o Bitcoin teve no passado, é preciso pegar algo novo, que está começando com um preço razoável, mais leve, e ela consegue buscar aí risco vezes retorno. Observem que a NOT é uma moeda recém-lançada, deu 20,2. O Bitcoin buscou 58 e deu 7,6. É o desempenho sempre menor devido ao peso, o volume que ele tem. Entende? É simples de entender. Não quer dizer que ele não serve, mas tem muita altcoin aí. Tem altcoins que, a exemplo, a XRP, né, a Ripple, de 2017 para cá, ela deu 40.000%, certo? Pega o Bitcoin e faz a análise se ele deu isso. Ele é mais pesado, sempre foi. Então, às vezes, as pessoas confundem ou têm medo porque não tem perícia para analisar um gráfico, e aí foca no Bitcoin, porque se tudo der errado, na visão dele o Bitcoin dá certo. E aí coloca o capital aqui, busca 7,06 em 335 mil reais. E se você diversificar ou pegar um altcoin com um bom desempenho, como eu coloquei aí, o mês passado a PEP subiu 400%. Então é diferente. As pessoas que realmente querem viver do mercado, elas buscam risco vezes retorno, ou seja, a valorização do papel ou do ativo para buscar a porcentagem lucrativa. E aqui tem pessoas comprando ativos por promessas do papel em branco,
né? Qual é o projeto dessa criptomoeda daqui a 10, 20, 30 anos? Então, quando nós entramos analisando a possibilidade da valorização do ativo e se ela tiver projeto e der certo, melhor ainda. Mas nós sempre buscamos a valorização do ativo. Vou colocar o Bitcoin aqui no diário e observem o seguinte, só para nós termos aqui uma ideia. Bitcoin corrigiu, tá? Se ele retornar para o topo, ele está dando aqui, vamos lá, 23, né? Somado a 37 que ele tem para buscar, 50, vamos lá, 60%, 70%. Se vocês pegarem qualquer uma altcoin aleatória aqui, o que tem fundo, e botar no diário, eu já peguei eu quero pegar aleatório. O cara está defendendo determinados ativos. Esse aqui subiu bastante, tá? AR. Eu vou pegar qualquer um. Vou pegar essa aqui para dar uma olhada. Diário, tá? Bitcoin foi diário. Vamos lá. Pegamos aqui diário. Ó. Então, estão vendo aqui uma análise antiga? Olha onde o preço bateu nesse negócio, ó. São duas análises feitas. Uma foi feita aqui, a outra está aqui, ó. Essa análise é do dia 24/6 da AR. Observe a minha análise. Se ele romper esse nível de resistência, ele estaria dando 72,63%. Mas calma aí. Não é se romper 73 e buscar o topo, não. É dentro da normalidade. Corrigiu até aqui. Se voltar no topo que ele deixou, dá 73, 72,63. O Bitcoin é somando o retorno aos 73 e mais chegando a 100k. Então, observem que tem gente deixando de perder porque está focado em algo que está muito pesado. Observem aqui, ó, chegou até a romper, ó, veio até aqui. Então, aqui, ó, 14,93. Se ela faz a reversão da tendência aqui, ó, o Bitcoin faz essa reversão de tendência, esse ativo aqui de cara já dá 72,63%. Então é isso que nós, como analistas, nós buscamos a valorização do capital de quem está acreditando no nosso trabalho e acompanhando e investindo aqui junto conosco. Esse é o alvo aqui, ó, uma análise pronta aqui para vocês. AR no par USDT. Quando que o aluno entra? Só quando romper aqui, ó, e confirmar a reversão da tendência. Será que confirmou? Olha o que o gráfico está fazendo, ó. Ele desceu aqui, linha de tendência de baixa, fez o rompimento, ó. Já rompeu, tá? Aqui poderia ser um possível 2, sim, tentou aqui, ó. Mais cedo ou mais tarde o que acontece? Se o Bitcoin reverter do ponto que está, ele rompe aqui, ó, vai buscar 72,63. Dentro da normalidade, só voltando o que ele corrigiu, ó, é um canal, observe que é aquele mesmo canal do Bitcoin, onde ele busca esse fundo e busca 73, observe que o ativo estaria dando 72,63, ou seja, superando o Bitcoin retornando de 50 a 73.800, dá 20 e poucos por cento, e rompendo 73.800 até 100, daria 36. E uma única reversão de tendência de um altcoin supera o Bitcoin. Então, assim, não quero comparar aqui de melhorias. As tecnologias, para mim, é tudo farinha do mesmo saco. Estão todas no papel, não saiu do papel ainda, sabe? Mas em lucratividade, risco vezes retorno, as altcoins estão superando. Aqui está superando o Bitcoin de cara. Basta ele voltar aos 73 que ela supera o desempenho dele, retornando aos 73 e já supera ele rompendo 73 e buscando 100k. Então é preciso atentar para isso aqui. Aquela psicologia 2017 ela foi superada, tá? As altcoins no passado tinham um termo pejorativo, shitcoins, e elas agora mostraram para que realmente vieram, né? Muita gente deixou de perder, ou melhor, deixou de ganhar na Ethereum porque tinha essa psicologia de shitcoin. Olha onde chegou a Ethereum. E observem que todo ativo no mercado tem que ter concorrência. Por que o Bitcoin seria diferente? Então, ele está perdendo força. O dinheiro ele está sendo diversificado no mercado cripto, onde as pessoas conseguem colocar trilhões em uma moeda meme coin. Então, a coisa está mudando e atentem para essa mudança, porque ela veio para ficar. Tá bom, pessoal? No mais, aqui já analisamos Bitcoin, né? Não tem muita coisa para analisar. Nós acompanhamos lá no nosso grupo
precificado. Olha a R aqui no semanal, tá tentando voltar para buscar 72, 73 para nós aqui. Então não tem muita coisa para analisar, porque nós já acompanhamos o Bitcoin no diário, no semanal, né? Ele está em um ponto A, B e C. Já falei sobre isso aqui no diário, é A, B e C. É preciso aguardar se ele faz uma reversão desse ponto ou simplesmente corrige. Mas se vocês quiserem pegar ou receber análise de todas essas altcoins, eu falo de todas, tá? Porque eu analiso uma por uma, de A a Z aqui todos os dias. O que tem resultado e possibilidade de dar resultado eu passo para vocês. Tanto é que eu busquei aqui a R e ela estava com análise feita. Geralmente eu clico aqui e a análise já está pronta porque eu já passei no nosso grupo. Então nós temos o nosso grupo VIP. Nós temos um grupo onde ele tem uma duração de 6 meses. O aluno entra hoje, permanece 6 meses até o vencimento da do próximo semestre. E nós operamos tudo que o mercado oferece, claro, de positivo. Tá? E graças a Deus nós temos resultados. Agora nós estamos entrando, como eu acabei de falar que as altcoins estão agora, né, mostrando aquele potencial, nós estamos entrando em plataformas que ainda não lançaram algumas altcoins que eu acredito que tem potencial e vamos comprar essas altcoins antes de chegarem na Binance. Porque quando chegarem na Binance já pipocou, né? Então nós compramos de forma antecipada algumas altcoins e aí aguardamos para quem quer operar com médio e longo prazo, acreditando no crescimento do ativo. Tá bom, pessoal? No mais, agradeço a atenção de todos. Vamos acompanhando aí a análise do Bitcoin, vamos acompanhando as altcoins e vamos aguardar o próximo vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário para incentivar esse trabalho. Futuramente, quando o Bitcoin reverter a tendência, nós vamos analisarmos aí algumas altcoins ou, quem sabe, algumas memecoins, tá bom? Muito obrigado e vamos que vamos.